Olá, vamos aqui, está marcado aqui como aula 3, mas mais correto seria vídeo 3, mas enfim, é o terceiro vídeo aqui nessa sequência de aulas de circuitos de dispositivos eletrônicos, mas ele está contando lá na aula 2, né? Aqui eu queria falar um tópico que a gente passou por cima, né, até o momento, né, mas só vamos dizer, explicitar a razão pela qual passei por cima desse tópico, né, que é o efeito da resistência, né, tanto a resistência de entrada quanto a resistência de saída do amplificador operacional. Tá? Aqui eu esqueci de trocar. Né? E a questão é o seguinte, né, a gente viu o operacional por enquanto com a resistência aqui infinita na entrada, né? Então a impedância, melhor dizendo, de entrada a gente está considerando como infinita, e a impedância de saída como zero, como uma fonte de tensão ideal. Mas isso aqui é um circuito, certo? Então é feito com componentes eletroeletrônicos, e na prática você vai ter uma impedância de entrada finita e uma impedância de saída não zero, também infinita, certo? Agora, o que é que acontece com essas impedâncias quando a gente tem a realimentação, certo? Então, por exemplo, se eu tiver a impedância de entrada, né, qualquer, tiver um V de entrada, num circuito qualquer, né, se eu tiver uma fonte de tensão V, tiver uma resistência R da fonte e tiver uma impedância, pode ser também, né, da fonte de tensão, né, essa fonte de tensão não seja uma fonte de tensão ideal, e tiver uma impedância aqui da carga, né, eu vou ter um divisor resistivo, certo? Então essa impedância aqui é importante, porque isso aqui vai fazer o efeito do divisor resistivo nessa fonte de tensão daqui, certo? A tensão que eu tenho efetivamente aqui, né, ou seja, o VER, né, aqui mas enfim, a impedância que eu tenho efetivamente aqui, vamos chamar de V1, né, é igual a V vezes ZL sobre ZL mais ZF, né? Então eu vou ter esse efeito aqui da impedância de entrada. No caso do operacional, essa impedância de entrada está aqui em cima da tensão VAR, né? Agora, qual é a impedância de entrada que eu estou vendo aqui? Ou seja, qual é a minha impedância de entrada quando eu tenho uma realimentação, né? Então, essa impedância de entrada quando eu tenho a realimentação vai ser não vai ser só o VER sobre a corrente I, né? Então eu tenho essa tensão aqui e eu tenho essa corrente que vai entrar aqui, certo? Mas vai ser VER mais a tensão aqui embaixo, que é a tensão realimentando, né? Então é o V de entrada, V de entrada não, né? Desculpe. Vou botar logo VR mais VR, ops, mais VR sobre I, né? Isso por sua vez é VR mais VR beta V de saída, beta V de saída sobre I, que por sua vez é VR V de saída, desprezando aqui as impedâncias, né, toda a questão das impedâncias aqui, mas vamos dizer que é o A VR, VR mais beta A VR sobre I, ou seja, Z de entrada com a realimentação é
1 mais beta A VER sobre I. Agora, quem é VER sobre I? Justamente o próprio impedância de entrada do operacional, né? Ou seja, isso aqui é a impedância de entrada original do operacional. Quando eu tenho a realimentação, então isso aqui vai ficar 1 mais beta A Z de entrada, né? Ou seja, outro efeito da realimentação é aumentar a impedância de entrada, realimentação negativa, né? Isso aqui vale quando eu tenho a subtração aqui da tensão através do beta, certo? Então, um dos efeitos da realimentação negativa é pegar a impedância de entrada e multiplicar por 1 mais beta A, né? E justamente o amplificador operacional é feito para que, na maior parte das utilizações dele, o beta A seja muito maior do que 1, significa que eu aumento a impedância de entrada já do operacional. Se você fizer um circuito amplificador operacional que ele tem impedância alta, ela vai ficar muito mais alta com a realimentação, certo? Então fica mais fácil da gente desprezar a impedância de entrada por conta disso, ok? Aqui está essa conta feita com a letra mais bonitinha, né, para facilitar. Mas aqui já a partir do Z aqui, certo? Isso é o efeito na impedância de entrada. Na impedância de saída, então se eu tenho um amplificador operacional o Z de saída, qual é o efeito que eu vou ter aqui? Aqui eu vou ter um caso diferente, né, porque eu vou ter a corrente, o meu V de saída. Como é que você calcula uma impedância de saída de alguma coisa? Um dos modos, né, é a gente utilizar, né, o equivalente. Se a gente pegar esse circuito como um todo aqui e a gente pega aqui e calcula, não precisa calcular tudo, mas calcula o equivalente TVNAM, né? Ou seja, uma fonte de tensão em série com a resistência, e calcula também o equivalente Norton, ou seja, uma fonte de corrente em paralelo com a resistência. Vocês lembram disso aqui, né? De circuitos elétricos vocês devem ter checado isso aqui. Qual é a relação entre essas duas resistências aqui? Eu botei resistência, mas pode ser impedância também, né? Impedância é equivalente TV não é equivalente Norton. Esse é igual a esse, né? Os dois são calculados da mesma forma, certo? Ou seja, a gente pode pegar que a impedância aqui de saída, se esse é igual a esse, né? Se a gente pega esse circuito e calcula o equivalente Norton a partir do equivalente TVNAM, né? Qual é a corrente de curto-circuito desse circuito? VTVNAM sobre RTH. Ou seja, qual é a tensão equivalente de circuito aberto aqui? I Norton vezes RTH também, que é o mesmo R Norton, certo? Ou seja, a gente pode calcular o impedância de saída como a tensão TVNAM sobre a corrente Norton, tensão do equivalente TVNAM desse circuito, e Z de saída como a tensão sobre a equivalente Norton desse mesmo circuito, certo? O que é a tensão TVNAM? Como é que a gente calcula a tensão TVNAM? Então a gente pega o circuito, né, coloca em circuito aberto sem nada na saída, ou seja, é a própria tensão de saída com o circuito em aberto, né? Que
do jeito que a gente calculou até agora, a gente não considerou nenhuma resistência de saída e nenhum cálculo aqui na saída, certo? Ou seja, isso é a própria tensão de saída, é a mesma equação que a gente já chegou do operacional, né? Então, desprezando aqui o carregamento aqui na fonte, que a gente já viu que essa impedância fica muito mais alta, então dá para a gente desprezar, né? Isso aqui fica V de entrada vezes A sobre 1 mais beta A, né? A equação geral da tensão de saída. E a corrente Norton? Então a corrente Norton é a minha corrente de saída, e aqui fica diferente quando eu faço um curto. Aí aqui fica interessante, né? Se eu pego a minha saída aqui, faço um curto, qual é a corrente que eu tenho aqui? Vai ser o I Norton. Se eu faço curto aqui, é o curto aqui na entrada do bloco de realimentação, ou seja, minha tensão VR aqui vai ser beta vezes 0, vai ficar aqui também desligada, tá? Se aqui é desligado, se o VR é 0, porque eu estou fazendo um curto na saída, quanto é que fica meu VR? Meu VR nessa situação fica próprio V de entrada. Tem um carregamento aqui que eu estou desprezando, tá? O Z de entrada seria Z de entrada sobre RF mais Z de entrada, mas enfim, vamos aproximar aqui. Vai ser o próprio V de entrada aqui na saída, o VR vai ser o próprio V de entrada. E quem é aqui, então AVR vai ficar AV de entrada. E quem é essa corrente finalmente que passa aqui quando eu dou o curto? AV de entrada sobre Z de saída, certo? Então a minha corrente nova, minha corrente de saída aqui em curto, quando eu dou o curto, né, vai ficar A vezes V de entrada sobre o Z de saída, certo? Então minha impedância de saída com a realimentação vai ser a minha tensão Norton, então V de entrada vezes A sobre 1 mais beta A, tudo isso aqui dividido por a corrente Norton, A vezes V de entrada sobre Z de saída, né? O que é que cancela aqui? V de entrada cancela com V de entrada, A cancela com A, Z de saída está dividindo aqui, passa para cima, então meu impedância de saída quando eu faço a realimentação é a minha impedância de saída original do operacional, sem a realimentação, dividido por 1 mais beta A. Significa, se a gente faz o circuito operacional para ele já ter uma impedância de saída pequena e o ganho do operacional é grande, né? Repetindo, beta A vezes A é feito para ser muito maior do que 1, então isso aqui é feito para ser grande, muito maior do que 1, então eu vou ter uma impedância de saída ainda menor, certo? Então ele aumenta a impedância de entrada e diminui a impedância de saída pela mesma relação, ele não, né? A realimentação aumenta a impedância de entrada e diminui a impedância de saída pela mesma razão, né? Na entrada, impedância de entrada realimentada é multiplicada por 1 mais beta A, então ele fica mais agindo como um medidor ideal, sem puxar corrente. Na saída, a minha impedância de saída é dividida por 1 mais beta A, então fica agindo mais como uma fonte de tensão ideal, né, sem queda de tensão, o carregamento, certo? Uma fonte de tensão ideal, né? Então toda aquela, isso é válido inclusive em várias situações. Você faz um circuito que ele tem as características do amplificador operacional, mas por exemplo a impedância de saída baixa às vezes é difícil de você realizar, mas como quando você faz a realimentação a impedância de saída aumenta, então muitas vezes você consegue fazer um circuito que ele tem uma impedância de saída não tão baixa, não funciona tão bem como uma fonte de tensão ideal, mas a própria realimentação faz com que essa impedância aumente, né? Então já funciona melhor.
certo? Isso leva a um uso bastante interessante no amplificador operacional, que muitas vezes a gente acha estranho quando vê a primeira vez, que é o circuito buffer, né? Se a gente observar esse circuito, nada mais é que o caso geral do amplificador não inversor. Então a entrada aqui, na entrada não inversora do operacional, realimentação, a saída direta aqui no menos, né? Se a gente fizer aquela análise simplificada, que essa tensão, diferença de tensão aqui é zero, né? Isso aqui chega que simplesmente o V de saída é o próprio V de entrada. Ou seja, é um circuito que não faz nada. Isso é a cópia da tensão de entrada. Para que serve isso aqui? Certo? Agora, né, se a gente observar, isso aqui também é o caso do amplificador não inversor, né? Se a gente considerar aqui o R2, R1 aqui e o R2 aqui, né? Onde o R2 igual a zero e o R1 igual a infinito, né? Então sem resistência aqui e curto aqui, então também chega nesse mesmo caso, e que chega no mesmo resultado, né? Então V de saída sobre V de entrada fica aqui, então R2 sobre R1 mais 1, então 0 sobre infinito, 0, né? É igual a 1, ganho de tensão 1, certo? Agora, para que serve isso? Quando eu faço isso aqui, eu vou ter a minha impedância de entrada no operacional multiplicada por beta, que é 1, a tensão aqui é a mesma tensão de saída, né? Vezes A, né? Então 1 mais beta A, o A é feito muito maior do que 1, certo? Então vamos botar aqui 1 mais beta A, que é aproximadamente Z de entrada vezes A. Eu multiplico a impedância de entrada pelo ganho do operacional, que é tipicamente quanto? Maior que 10.000, né? Normalmente 100.000, 1 milhão, dependendo do operacional, mas nessa faixa tipicamente, certo? Então eu multiplico a impedância de entrada por 100.000, 1 milhão, e a impedância de saída, mesma coisa, Z de saída do operacional sobre A. Eu divido a impedância de saída pelo ganho do operacional, divido por 10.000, 100.000, né? Então se eu tiver o circuito aqui tem a impedância de saída de 1 kΩ, eu vou dividir por 100.000, vai ficar 0,01 ohm de impedância de saída, tá? Então ele vai servir aqui como um medidor ideal. Então se essa tensão de entrada tiver uma resistência alta aqui, vai servir um medidor ideal, vai ter uma resistência muito maior do que a resistência da fonte aqui da entrada. E se a minha saída eu jogar ela numa resistência também meio elevada, R carga aqui, melhor dizendo, a impedância de saída do circuito como buffer fica muito menor tipicamente do que essa, só em casos muito extremos que não, certo? Então ele serve para copiar essa tensão sem ter carregamento dessa tensão, né? É a utilização desse buffer. Ele faz uma cópia dessa tensão para cá, mas isolando. Eu não puxo quase praticamente corrente nenhuma daqui, e aqui essa tensão daqui, que poderia ter uma resistência elevada, ela vai aparecer aqui como uma fonte de tensão ideal. Fica mais fácil de eu trabalhar com ela aqui do outro lado, certo? Mas tudo isso é efeito da realimentação no amplificador operacional, aplicado ao amplificador operacional. Isso é um efeito geral da realimentação negativa, né? Normalmente é uma coisa boa a gente ter uma impedância de saída baixa, vai agir mais como uma fonte de tensão, e impedância de entrada alta não vai atrapalhar a medida aqui de qualquer sinal, certo? Então para instrumentação, muitas vezes isso aqui, esse buffer, é bem interessante e facilita muito, né, na vida. Ok?
Então esse vídeo é isso sobre buffer e amplificador operacional.